Amigas e amigos, tem uma manchetona neste momento no portal do Grupo Globo, muito emblemática. A manchetona principal que diz o seguinte: racha no STF. Se formassem um time, ministros teriam caído na primeira fase da Copa. Ainda na chamadinha, na chamada linha fina, no subtítulo, diz o seguinte: parece faltar equilíbrio emocional. Ninguém se entende dentro e fora de campo. Aí remete para essas questões todas aí, a votação da contribuição sindical obrigatória, essas decisões que aplicaram a Constituição, as leis, as regras democráticas do Estado Democrático de Direito, enfim, para beneficiar o José Dirceu, e ao mesmo tempo a negação do Estado Democrático de Direito para apreciar o caso do preso político Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso ex-presidente. No caso da contribuição sindical, ficou de fato aí uma confusão, porque votaram a favor do restabelecimento da contribuição sindical os ministros Edson Fachin, que era o relator, a Rosa Weber, e o Dias Toffoli, a favor da lei neoliberal dos golpistas, aí, da reforma trabalhista, da proibição da contribuição sindical. A mesma lógica aí que eu comentei no vídeo passado dos partidos políticos. Para que trabalhador quer sindicato? Para que trabalhador quer ser organizado, ter uma estrutura sindical? Na lógica do golpe é isso aí. Agora votaram a favor desta lei o Luiz Fux, o Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio Mello. Os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski estavam ausentes. É importante que a gente observe a partir desse ponto de vista aqui que não há unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Agora eles refletem interesses de grupos, de facções. Por um interesse ou outro, esses ministros aqui votaram a favor do restabelecimento da contribuição sindical. Também no próprio movimento sindical tem aí as contradições, não tem aí uma unidade, podemos dizer assim, ideológica, uma unidade política. Basta ver a profusão de centrais sindicais. Isso em si não é negativo, Agora, é importante sempre essa questão, a gente fazer análise do que é real, do que é concreto. Esses ministros que votaram a favor certamente não têm aí um compromisso ideológico com os trabalhadores, com essa questão do trabalho, do capital, nessa relação com trabalho e capital. É preciso entender aí essas nuances. Nós tivemos casos na história, eu vou citar aqui o caso da Olga Benário, por exemplo, que foi entregue aos nazistas para ser assassinada numa câmara de gás, com aval do STF. Agora, também tinha ali ministros que votaram contra esta barbaridade, esta atrocidade. Um outro caso aqui, a cassação do registro e dos mandatos do Partido Comunista do Brasil em 47 e 48, respectivamente. Foi uma decisão, uma manobra vergonhosa, está aqui, bem relatada aqui nesses livros, sobretudo aqui do Pedro Pomar, que participou diretamente disso. Como eles fizeram uma manobra vergonhosa à Lava Jato, para fazer a cassação do registro e depois um projeto de lei para cassar os mandatos. Trocaram o procurador-geral da Justiça Eleitoral, fizeram, enfim, todas as sujeiras típicas da direita quando ela quer atingir um objetivo. E também foi uma votação no próprio Tribunal Superior Eleitoral, com uma certa divisão depois de manobras e mais manobras. Foi 2-1. Depois teve o recurso no STF para as duas questões, a cassação do registro e a cassação dos mandatos, que até hoje o STF não julgou. Se não tivesse havido anistia, tivesse havido aí a luta contra a ditadura militar, etc., pelo STF, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, estaria cassado até hoje. Teve também um caso na década, mais precisamente no começo ali da década de 1950, quando houve a Guerra da Coreia, aquela guerra insana, cruel, mais uma das guerras aí do regime norte-americano, da lógica do expansionismo do regime norte-americano, como foi a Guerra do Vietnã, e outras guerras que fazem guerra até hoje, a lógica, enfim, dos morticínios, a lógica das guerras, o regime de guerra, que é esse regime capitalista, resquícios dos regimes pré-revolução francesa, eu tenho falado muito disso aqui, escravagismo, feudalismo, essas coisas todas, e fascismo, vai caminhando, descambando naturalmente para o fascismo. Nesse episódio da Guerra da Coreia, houve uma grande mobilização no país, puxada pelo Partido Comunista do Brasil, e tinha aqui a Elisa Branco, que liderava as mães que não queriam que os filhos, existia um projeto aqui de mandar soldados brasileiros lá naquela carnificina promovida pelo regime norte-americano na Coreia, que resultou depois aí nessa divisão da Península, Coreia do Norte e Coreia do Sul.
a República Popular Democrática da Coreia e a Coreia do Sul, que está ocupada até hoje pelo regime norte-americano, as tropas que ficam ali na fronteira, etc. Tem muita coisa. Não é essa aparência aí que a mídia tenta mostrar, o que acontece de fato. E essa mulher era a Elisa Branco, de nome Elisa Branco, que organizou passeatas, protestos e tudo mais. Ela abriu uma faixa no 7 de setembro de 1950 que dizia: nossos filhos não irão morrer na Coreia, algo assim. A polícia, né, reprimiu, prendeu ela, e ela foi condenada a 4 anos de prisão por esse ato. Depois de 1 ano e pouco, o caso dela foi julgado no STF e o STF deu a absolvição, ela ganhou a liberdade. Também não foi unanimidade. Mesmo no regime militar, havia nos tribunais, na justiça militar, eu estudei alguns inquéritos, um em especial, que eu estou terminando um trabalho aqui, breve eu apresento o resultado, analisando o inquérito da justiça militar, que não tinha ali unanimidade, agora ninguém contestava o regime. O caso aqui do STF é isso aí, ninguém contesta o golpe frontalmente. Agora, esses ministros, uma coisa são essas contradições, essas nuances, outra coisa é quando diz respeito à essência do problema, que é a essência do golpe. O Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio Mello, esses 3 aí que são mais incisivos na defesa da Constituição, eles não estão defendendo a democracia, estão defendendo a Constituição, porque sabe que o que vem depois da Constituição é o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, é o fascismo, é o nazifascismo. A Constituição está em vigência ou não está em vigência? Está em vigor ou não está em vigor? Esse é o dilema deles. Esse grupo aí, que é ligado ao grupo, descaradamente ligado ao Grupo Globo, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, abertamente ligado aos interesses do Grupo Globo. Para esses aí a Constituição não existe mais. Já rasgaram, pisotearam a Constituição, passaram por cima. É o caso da prisão infame, indecente do ex-presidente Lula, do João Vacari Neto, do José Dirceu, que vem desde a farsa do Mensalão. O Dirceu foi condenado ali sem que houvesse sequer uma única assinatura dele em todo o processo. A história do domínio do fato, Como ele era o chefe, ele sabia de tudo. Agora, sabia do que exatamente? Cadê as provas, a concretude das coisas? Essa que é a questão aí da Constituição, dos códigos democráticos, do Estado Democrático de Direito. Agora, nessa farsa da Lava Jato, a coisa é pior ainda, é mais descarada. Essa sentença do Sérgio Moro para prender o Lula, por exemplo, essas manobras dos patetas do TRF4, do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Justiça, enfim, todas essas manobras vergonhosas. Aí eles vão fazendo a seletividade. Agora, esses ministros não têm negócios com o Grupo Globo, talvez o Grupo Globo não tenha interesse neles, ou eles também não têm interesse nos negócios do Grupo Globo. Agora os outros têm, escritório disso, escritório daqui, as negociatas que a gente sabe que tem ali, eu já comentei muito isso aqui, escrevi, falei de um artigo, vou ver se eu recupero, deixo aqui de novo, a democracia e o Lula nas mãos de bandidos de toga, de manobreiros aí, de gente que fica fazendo todo tipo de vigarices aí, que eu tenho falado aqui, os passadores de cheque sem fundo, vendedores de bilhete premiado, essas coisas todas, essas vigarices aí, baseado em quê? Fundamentado em quê? Que a história que eu falo aqui da rataria pretoriana midiática, o blá blá blá, o quais, a gente vai ver, vai apurar, só vê pilantragem. Não tem uma linha de coerência, de atuação, de consistência, de consequência. Agora o Marco Aurélio Mello, o Gilmar Mendes, o Celso de Mello, que fica ali também, e o próprio Dias Toffoli, sabe que o que vem depois da Constituição é o fascismo lavajatista. Esses comportamentos nazifascistas de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, e etc, etc. É isso, porque é necessário, sempre eu digo aqui, que essa Constituição de 1988 foi uma Constituição que começou a ser gestada lá nas passeatas pré-AI-5, pré-1968, na resistência da guerrilha do Araguaia, na resistência das guerrilhas, dos movimentos que tentaram fazer a resistência pelas armas nas cidades, nas grandes articulações aí dentro do PMDB, para ir minando os fundamentos da ditadura, como foi o caso da anistia, a luta pela anistia, a luta pela abertura da regra partidária, criação de partidos, surgiu o PT, e mesmo assim eles impediram o ressurgimento do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que tinha sido fundado em 1922, essa história, que foi cassado em 47, os mandatos em 48, manobraram, isso só foi possível com o fim do regime.
né, com o povo na rua, aqueles grandes movimentos de massa, né, das diretas já, depois pela eleição do Tancredo Neves e pela Constituinte de 1988. Muitos que estão me assistindo agora certamente viveram aquele período. Quem não viveu, pesquisou, tem consciência, sabe o que foi. Foi uma Constituição, né, que surgiu na luta do povo, na mobilização do povo, não caiu do céu. Pelo contrário, essa direita, essa turma dos golpistas, do projeto neoliberal, da ditadura neoliberal, os resquícios que o Miguel Arraes dizia, o projeto neoliberal era a aplicação do projeto da ditadura por outros meios, que ele dizia que os generais aplicavam aquilo lá, né, carrancudos, com truculência, e o Fernando Henrique Cardoso dando risada, mas a lógica é a mesma, de truculência inclusive, como ele tratava as greves, as privatizações, os protestos contra as privatizações, invadiu as refinarias da Petrobras com tanques do exército. A lógica ditatorial e tal. Portanto, essa decisão, isso aqui que o Globo fala que ninguém se entende, que não sei o quê, deixa eu pegar aqui a fala exata que o Globo diz, que parece faltar equilíbrio emocional. Não falta equilíbrio emocional. É fruto, resultado dessas contradições todas. De quem está abertamente a favor do tribunal fascista, do golpe, de rasgar a Constituição, de liquidar o Estado Democrático de Direito, alguns que resistem ali, resiste aqui, resiste ali, mas tem um sentido de classe aí. É isso que eu falo, as facções, as guerras de facções. Não tem lá no STF nenhum que se possa dizer: esse aqui é um defensor da democracia, do Estado Democrático de Direito, da soberania nacional, dos interesses do povo, dos interesses do país, dos interesses nacionais da nação. Para confrontar essa lógica bestial de guerras, né, de morticínios e tudo mais, né, de assalto ao erário público, ao orçamento público, às estatais, aos direitos do povo, escravizar o povo, jogar o povo em condições do ponto de vista institucional, na pré-revolução de 1930, na lógica do escravagismo. Pré-revolução de 1930 era o escravagismo, estava ali a chamada República Velha. As reivindicações dos trabalhadores eram casos de polícia, dizia, né, aqueles que antecederam a Revolução de 1930. O Getúlio criou a CLT, criou esse arcabouço, essa estrutura sindical, né, criou a estrutura partidária, exatamente para inserir a sociedade, criar dinâmica, modernizar o país, né, fazer o desenvolvimento, o progresso social. Os golpistas... essa turma que deu o golpe é a turma do golpe de 64, a turma do projeto neoliberal, né, que é contra tudo isso. Né, a história voltando, eles vêm na contramão da história, atropelando tudo, falei aqui, tentando, e vai levando lá para trás. Essa que aí trata o povo com truculência, é o caso aí, truculência, de prender o Lula, prender o José Dirceu, prender o João Vacari Neto e tudo, mas truculência, fascismo, nazifascismo, está na índole, na ideologia dessa direita truculenta. Portanto, o que o Globo diz aqui é isso, né? Que o Globo está, no fundamental, apurando as coisas. O que o Globo está dizendo é o seguinte, que esquece Constituição, esquece Estado Democrático de Direito, esquece o STF. Se não tem Constituição, para que tem STF? Serve para quê? Qual é a finalidade do STF? Olha aí a complexidade do golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.